Vamos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa 16ª aula de resolução de questões de direito constitucional. Estamos resolvendo as questões da banca IESES e consultor. Então, é constitucional, IESES e consultor do Unesp, é que eu estava falando em IESES, que saiu o edital, né, de Rondônia, Unesp e consultor. Então, são essas as bancas. E qual que é o conteúdo que nós estamos tratando? Aí, Elisa, eu vou pedir para que você tenha em mãos a sua Constituição, que você, por favor, abra aí na seção 8ª. Essa seção 8ª é a seção 8ª do título 4º, que vai tratar da organização dos poderes. Então, o título 4º da organização dos poderes, nós temos várias seções. Uma delas, a seção 8ª, vai tratar do processo legislativo. Então, o conteúdo nessa aula agora, que nós começamos ontem, é o processo legislativo, né? Nós temos algumas espécies normativas que nós não podemos esquecer, nós não podemos nos olvidar dessas espécies normativas, e são elas as emendas e as 3 leis complementares, ordinárias, delegadas e uma MP. O decreto legislativo e as resoluções. Aí, no artigo 60, nós vamos ter as regras pertinentes à emenda constitucional, e a partir do 61 nós vamos ter as regras pertinentes às leis, né? Às leis. O 68, especificamente, artigo 68, ele vai tratar da lei delegada. Ótimo. Vamos aqui, então, tendo em mãos o nosso... Então, nós vamos fazer nessa aula, nós vamos continuar com o processo legislativo, vamos resolver aí mais algumas questões para nós termos, assim, bem sedimentado esse conteúdo. Você leu, Elisa, hoje de manhã? Deu uma lida para saber, para rememorar aí as disposições pertinentes. Professor, essa noite eu só dormi 2 horas, porque eu tenho que terminar o trabalho. Ai, meu Deus. Então eu peço desculpas. Não tem problema não. Aula, mas eu não consegui ainda estudar. Prometo que amanhã eu vou ver isso. Mas eu já posso fazer para você algumas perguntas, né? Sim, por claro. exemplo, a emenda constitucional, ela tem aquelas pessoas que estão autorizadas... Os legitimados ativos. Exato, a propor a emenda, são aqueles legitimados ativos. Então, você no parágrafo, no artigo 61, artigo 60, caput, né? Inciso 1. Inciso 1, 2 e 3. Isso é uma limitação. Qual é a natureza dessa limitação, Elisa? É uma limitação... Professor, as limitações constitucionais são temporais, que não há nessa Constituição, a não ser na de 1824, artigo 174, que é a Constituição Imperial, materiais expressas ou explícitas, que são aquelas das cláusulas pétreas, que não podem ser objeto de emendas constitucionais tendentes a aboli-las, as emendas circunstanciais, que são, no caso de estado de sítio, defesa ou intervenção, do parágrafo 1º. Então, professor, eu acho que são formais ou processuais essas limitações. Formais ou processuais. As limitações, você vai pensar da seguinte forma. Limitações temporais, nós não temos. Limitações circunstanciais são aquelas situações que, havendo essas situações, não se pode emendar a Constituição. Estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal. As materiais são as nossas cláusulas pétreas. É o COFES, o voto, os direitos e garantias individuais e a separação de poderes. Todas as outras limitações são consideradas limitações formais ou limitações processuais. Ótimo. Então, vencemos aí as questões pertinentes às emendas. A questão 12. Então, alternativo. Professor, aí o senhor perguntou, as pessoas autorizadas a propor emenda constitucional? Quem são então, elas?
eu vou começar pelo presidente da República, Ótimo. que eu acho mais fácil, inciso 2. Uhum. Inciso 1º, aí tem que ser, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara ou dos membros do Senado. Ótimo. E depois, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Essa parte é que eu acho mais difícil, manifestando-se cada assembleia legislativa pela maioria relativa de seus membros, né? Ótimo, perfeito. Professor, e onde falava de maioria absoluta que a gente viu ontem? Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Leis complementares por maioria absoluta. Então, é só isso, né? Exato. E mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Você viu como é difícil propor uma emenda constitucional se não for pelo presidente? Olha a força do presidente, né? Porque você precisa desse quórum, né? Depois nós temos no artigo 61 a iniciativa das leis complementares e das leis ordinárias. Nós já vimos quem são esses legitimados. E o presidente, ele é um legitimado especial, vamos dizer dessa maneira. Por quê? Eles são de iniciativa privativa do presidente da República. Aí nós temos os incisos 1, 2. E eu gostaria que você atentasse, Elisa, para uma questão que nós fizemos aqui. Olha que interessante. Eu estava pensando sobre isso. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa e judiciária. Letra B. Mas isso é falso, E na nossa questão parava aí. Você lembra disso? Sim, lembro. É organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos, pessoal, da administração dos territórios. Você lembra dessa questão? Então, sim, essa questão, professor, era a questão número 1, não era? Ou não? Pois é, eu não falava, ação de iniciativa concorrente, era isso? Exatamente, olha só, essa questão... Alternativa C. Essa C está absolutamente errada. Por quê? Porque é isso. Porque são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que definem, né? As leis que disponham sobre organização administrativa dos territórios, organização judiciária dos territórios, matéria tributária dos territórios, matéria orçamentária dos territórios, serviços públicos dos territórios e pessoal da administração dos territórios. Ficou claro agora? Sim. Esses territórios, ele vale para todos. Tudo. Vamos lá, então. Vamos lá na questão 12. Vamos retornar aqui à questão 12. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de, no mínimo, 2/3 dos membros? Falso. Nós já vimos que é 1/3. Ótimo. A iniciativa popular, nós temos iniciativa popular para emenda à Constituição? Nós não temos, né, Elisa? E não, temos só para leis complementares e ordinárias, que é o parágrafo 2º do artigo 61. E qual é o mnemônico que nós temos que ter em mente? É 1503. Isso significa o quê? Professor, é complicado eu lembrar disso. Mas era, no mínimo, 1%. É isso? Isso. 1% do eleitorado. 1% do eleitorado nacional. Tá, distribuído em 5, que é o do 1.500, né, em 5 estados, com não menos de 3/10 em cada estado. 0,3 com não menos de 3/10 de cada porcento dos eleitores de cada um deles. Ótimo. Então, a iniciativa popular, ela pode ser exercida e onde é apresentado essa lei de iniciativa popular? Ela é apresentada aonde? Professor, isso eu não saberia dizer, não. Ela é apresentada na Câmara dos Deputados. Sim. Na Câmara dos Deputados. Agora eu não vou... no próprio artigo, parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Ótimo, sim. Perfeito, é isso mesmo. Então, a iniciativa popular, ela pode ser exercida pela apresentação ao Senado Federal? Falso. E tudo aqui está errado. Parágrafo 2º está ótimo.
B. As medidas provisórias, elas terão sua votação iniciada aonde, Elisa? Na Câmara dos Deputados. Sim. Parágrafo 8º, né? As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. E nós temos dois prazos que são importantes. 60, 60 e 45, que é o prazo para travar a pauta, né? Para travar a pauta. Né? Então, tudo bem. Você entende esse prazo, né? O veto do presidente a projeto de lei deve ser apreciado em sessão conjunta. Por quê? Porque a lei, o projeto de lei, antes dele ser sancionado, ele é projeto de lei. Depois de ele ser sancionado, ele é lei. Mas essa sanção do presidente, ela pode ser derrubada. Ela pode ser derrubada e ele será, esse veto, o parágrafo 4º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, trata dessas disposições. O parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, é uma sessão conjunta dos deputados e... Professor, é essa maioria absoluta de que eu falava? Foi ótimo. Que o senhor falou ou não? Ótimo. A maioria absoluta que o senhor falou foi a da medida provisória, não foi? Não, da lei complementar. Lei complementar. Então, essa lei complementar está onde? 69. Sim, então era essa daqui a que eu estava me referindo. Então, tá. É uma maioria simples, que é lá na legitimação da propositura da emenda constitucional, inciso 3º do artigo 60, né? Perfeito. E aí tem duas maiorias absolutas. A maioria absoluta da apreciação do veto, é isso? Exatamente. E a maioria absoluta da apreciação da lei complementar. Da aprovação da lei complementar. Da aprovação, Ótimo. Estamos bem. Então, temos essas duas situações. Adiante. As leis complementares serão aprovadas se atingido o quórum mínimo. Isso é falso. É a maioria absoluta, é o que a gente acabou de falar. É a maioria absoluta. Ótimo. 13. O processo legislativo é o conjunto de atos realizados pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal, com o objetivo de fiscalizar o Poder Executivo, a Prefeitura, e elaborar normas legais, como as leis municipais. O processo legislativo na Câmara Municipal de Belo Horizonte é regido pela Lei Orgânica do município e pelo regimento interno da instituição, que define as rotinas e os procedimentos a serem adotados pelos vereadores. As normas estabelecem critérios para as atividades parlamentares, como criação e apresentação das matérias, tramitação das proposições, discussões de projetos, deliberações, votações e promulgação das normas, ordenamento de despesas, composição de gabinetes e registro de frequência. Aí, sobre o processo legislativo, marcar a incorreta. Isso aqui é uma matéria, é uma prova que trata daquele processo legislativo municipal. A gente poderia até saltar, que não é muito o escopo, né, da nossa aula, mas vamos aqui marcar. A incorreta é a letra B. E aqui nós temos o processo legislativo no Legislativo Municipal, no Poder Legislativo Municipal de Belo Horizonte. E aí é correto, o processo legislativo compreende a elaboração de emenda à lei orgânica, lei, resolução, decreto legislativo. É vedado ao prefeito solicitar urgência para apreciação de projeto, de sua iniciativa, salvo de lei orgânica, estatutária, equivalente ou que dependa de quórum especial para aprovação. Isso está incorreto, então provavelmente é permitido ele requerer urgência. E letra C e letra D também estão corretas. O processo legislativo, quando derivar de iniciativa popular em matéria de interesse específico do município, da cidade, isso aqui é interessante, que isso é constitucional. Sim. Pode ser exercido pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Isso encontra fulcro, né, na Constituição, que é isso mesmo que a Constituição fala.
A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara será enviado ao prefeito, que no prazo de 15 dias úteis, até aqui tudo igual. Contados a data do recebimento, deverá manifestar-se de modo a sancionar ou vetar o projeto, sendo que o silêncio decorrido importa sanção. Princípio da simetria. Então, letra C e D você conseguiria matar sabendo bastante o direito constitucional. E o processo legislativo, ele é mais... ele, por exemplo, ele é mais enxuto, né? Só temos essas 4 espécies normativas. 14. Determinado projeto de lei que tratava de uma matéria específica, ele foi rejeitado na Câmara dos Deputados. Segundo a Carta Magna, responda sobre essa matéria. Somente poderá ser objeto de novo e futuro projeto em outra sessão legislativa, mas não na mesma. Elisa, o artigo 67, ele fala o seguinte, vai aí na Constituição, por favor. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Então pode, mas qual o pressuposto que deve ser atendido? Mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, você vai marcar aí para a gente, por favor, o 67. O 67. A matéria constante projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer casa das casas do Congresso. Ótimo. 14. B. Não poderá constituir objeto de novo e futuro projeto de lei em qualquer sessão legislativa. Isso é falso, não faz o menor sentido. Eu consigo resolver também com fundamento no artigo 67. Não só no 67, mas por uma interpretação de todos os dispositivos, né? Uma interpretação orgânica, diríamos dessa maneira. Somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de 2/3 dos membros. Aqui também, mediante maioria absoluta, mais uma vez, Elisa, maioria absoluta. Maioria absoluta. Poderá constituir objeto de novo projeto. Eu estou tentando fazer um resumo aqui da maioria absoluta. É para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta da Câmara e do Senado. É isso? Mas aqui é o 67. 66, parágrafo 4º. Aí depois, da aprovação de lei complementar, aí já passa lá para o... 69. Mas antes do 69, aí tem no 67... Isso. Que vai ser o quê, professor? É aquela matéria constante de projeto de lei que foi rejeitado. Então, é da aprovação, da apreciação, né? Da apreciação Isso. de matéria. A matéria, ela só poderá constituir objeto de novo projeto em qual circunstância? Se mediante a proposta. Isso aqui é uma proposta qualificada, Elisa. Porque você pode ter aqui, nos termos do 61, a iniciativa das leis cabe a qualquer membro da Câmara, do Senado, do Congresso, das comissões, presidente da República, STF, TSE, Tribunais Superiores, perdão, Procurador-Geral da República e ao cidadão. Mas, se eu tiver já tido uma matéria que ela foi rejeitada, né? Aquela matéria ela era tratada em um determinado projeto de lei. Então, aquele matéria foi rejeitado naquele projeto de lei. Esse novo projeto de lei de conteúdo já rejeitado, ele só pode ser apresentado se o for por maioria absoluta dos membros de ou da Câmara ou do Senado, de qualquer das casas. Então, professor, é isso que eu pensei. A diferença do 66, parágrafo 4º, para o 67 é que o 66 trata da apreciação pela Câmara e pelo Senado em sessão conjunta do veto presidencial. E agora, no 67, é apreciação por qualquer das casas legislativas, né? Mas são coisas bem distintas. Quando o presidente veta algum dispositivo da lei,
aquele veto pode ser derrubado. O 67 ele diz sobre outra coisa. Não, eu sei, mas é que são, eu quero dizer assim, na apreciação do veto presidencial é por ambas as casas legislativas conjuntamente. Exatamente, Em exatamente. relação ao veto. Agora, Agora, no o 67 ele 67, não fala, ele não diz pertinência a veto. não, Houve uma ele fala de votação. matéria de projeto rejeitado, projeto de lei ordinária rejeitado. Projeto de lei, pode ser lei complementar. Vamos imaginar uma lei complementar que tenha atingido só o limite de maioria relativa. Ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada. Aquele, para ser reapresentado, só poderá ser se atingir a maioria absoluta. Então, professor, lei complementar nem sempre é maioria absoluta. Quando se tratar de... Não, aqui também é, né? Quando for rejeição, quando for apreciação de matéria, de projeto rejeitado, de lei complementar, por qualquer das casas, aí também será maioria absoluta, né? Sim, ela para voltar a ser representada na mesma sessão legislativa, ela precisa atingir maioria. A proposta agora vai ser uma proposta que chamamos de qualificada. Ela deve ser apresentada porque ela já foi rejeitada. Porque ela pode ser rejeitada com o veto, é uma coisa, você vai apreciar o veto. Você derruba o veto, não tem problema. Você derruba o veto. Você nunca tem uma rejeição definitiva pelo veto, porque o veto pode ser derrubado. Sim. Então é isso. Então o 67 então, a maioria relativa é do artigo 60, inciso 3, que se refere à iniciativa para a propositura de emenda constitucional. Perfeito. E aí depois, maioria absoluta na apreciação do veto presidencial em sessão conjunta pela Câmara e Senado, artigo 66, parágrafo 4º, aprovação de lei complementar no artigo 69, e apreciação por qualquer das casas legislativas de matéria de projeto de lei ordinária ou de lei complementar rejeitado, né, que é o projeto. Na mesma sessão legislativa, né? Rejeitado tem que ser isso, né? Rejeitado na mesma sessão legislativa. Para que seja reapreciado. Tá. Você tem que ter em mente isso. 14b. Não poderá constituir, letra B, já equivocada, letra C. Somente poderá constituir objeto no projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de 2/3. Não, acabamos de dizer. Mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. 67. Letra C encontra óbice no artigo 67 da Constituição. Letra D. Poderá constituir objeto no novo projeto em qualquer sessão legislativa, bastando proposta de maioria simples? Não, na mesma sessão legislativa é imprescindível que seja proposta por maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Letra E. Somente poderá constituir objeto do novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Perfeito. Letra E. Então, perfeito. 14, letra E. A Câmara Municipal de Pontal, hipoteticamente, editou lei que impede a investidura de parentes de servidores e políticos em cargos de comissão, banindo o chamado nepotismo da administração municipal. Houve imediata alegação de vício formal de iniciativa legislativa. Essa questão é ótima. Elisa, essa resposta ela encontra fundamento no recurso extraordinário do STF 570392. E assim, e a letra correta não é privativa do chefe do Poder Executivo a competência para iniciativa legislativa de leis sobre nepotismo na administração pública. Leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade assinalados na Constituição da República. Então, nós temos essa resposta no julgado do STF. Essa aqui é a 15.
Vamos abrir aqui. A jurisprudência do STF RE 570392, ausência de vício formal em lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a vetação à prática do nepotismo que decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Se os princípios do artigo 37 caput da Constituição sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não me parece poder se cogitar de vício de iniciativa legislativa em norma editada no intuito de dar evidência à força normativa daqueles princípios e estabelecer os casos em que, inquestionavelmente, configurariam comportamentos imorais administrativamente ou não isonômicos. E aí nós temos que ter em mente, né, a súmula vinculante número 13. STF, repercussão geral, tema 29, o paradigma é o RE 570392. Leis que tratam dos casos de vedação a nepotismo não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Eu acho, Elisa, que a gente, antes de fazer qualquer prova agora de constitucional, nós temos que ir no site do STF, nós temos obrigatoriamente que passar os olhos aí por todas as súmulas vinculantes, obrigatoriamente, e também pelos temas de repercussão geral, né? Os principais aí da nossa área de estudo. Né? Então, professor, mas essa questão foi feita por qual banca? Consulta. Essa foi pela Runesp. Eu acho, mas aí já é mais procurador, porque a CESP coloca muita jurisprudência. Uhum. A CESP. Uhum. 16. A respeito do processo legislativo estatuído pela Constituição Federal, é correto afirmar que, independentemente da casa na qual tenha sido concluída a votação, o Senado Federal enviará projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Não, é o artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. B. Projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em 2 turnos de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou rediscutir ou rejeitar. Falso. 65, Elisa. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa, não é aqui. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviada à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Correto? Agora, se o projeto sofrer uma emenda, ele volta à casa iniciadora. Ótimo. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 30 dias. Esse é o 64, parágrafo 3º, em 10 dias. Aqui, Elisa. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente, do STF e dos tribunais terão início na Câmara dos Deputados. Ok. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Tudo bem. Se, nessa hipótese de solicitação de urgência pelo presidente da República dos projetos de sua iniciativa, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado, quanto ao mais, o disposto no parágrafo anterior.
e, se não o fizer, né, sobrestar-se-ão todas as deliberações legislativas da respectiva casa. Em até 45. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso, nem se aplicam aos projetos de código. 64. Interessante. Então, a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, Elisa. Esse é o 64. É o caput. Exato. Os prazos estabelecidos para apreciação de projetos de lei na Câmara dos Deputados correm durante os períodos de recesso do Congresso, mas não se aplicam. Falso, a gente acabou de ler. Os prazos não correm nos períodos de recesso. Exato. Nem se aplicam aos projetos de código. 17. Então, 16 é letra D. 16, letra D. Em relação ao processo legislativo, assinale a alternativa correta. A iniciativa para proposta de emenda é mais ampla que as das leis? Não, é mais restrita. Isso é falso. Sendo os deputados e senadores únicos legitimados à apresentação? Não, falso. Remoção em Minas Gerais, a prova é bem fácil, né? Consulplan, remoção, Elisa. A remoção aqui em Minas é bem fácil. O veto é relativo, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria relativa. O veto, ele é relativo, isso é verdade. Ele pode ser rejeitado pela maioria absoluta. Artigo 66, parágrafo 4º. Perfeito. A proposta de emenda da Constituição será discutida e votada pelo Congresso Nacional, considerando-se aprovada se obtiver a maioria absoluta. Não. Isso daí não é o que diz o parágrafo 2º do artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. E D é a nossa iniciativa popular, parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, ou não menos de 3/10% dos eleitores, cada um deles. 18. O Presidente da República editou uma medida provisória disciplinando determinadas matérias sobre as carreiras do Ministério Público e remete o texto da MP à Câmara dos Deputados, recebendo parecer contrário da Comissão Mista de Deputados e Senadores, sendo em seguida objeto de apreciação e votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, acabando por ser aprovada depois de 65 dias de deliberação legislativa. Então, ele editou uma MP, disciplinando uma matéria sobre carreira do Ministério Público. Isso aqui, a gente fala que é vedado medida provisória nos termos do parágrafo 1º-C do artigo 62. Já estamos por aí. Então, ele disciplina determinada matéria sobre carreiras do MP e remete o texto da MP à Câmara dos Deputados, recebendo parecer contrário da Comissão Mista, a Comissão Mista de Deputados e Senadores, sendo em seguida objeto de apreciação e votação em sessão conjunta do Congresso Nacional. E ela é aprovada depois de 65 de deliberação. Considerando a situação hipotética, bem como as normas que regem a matéria, é correto afirmar que a referida medida provisória ela é inconstitucional, letra A, tá certo? Porque contém vício material e também o vício formal, uma vez que deveria ser apreciada em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas legislativas, porque as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Então, ela é material, porque sobre este conteúdo o presidente não poderia, mas ela é formal relativamente ao procedimento, porque ela não poderia ter sido apreciada conjuntamente em sessão conjunta do Congresso Nacional, porque o parágrafo 8 diz que as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Essa eu achei difícil, professor.
Assim, se fosse só a parte do vício material, tudo bem, mas esse vício formal aí eu já achei complicado. porque você concorda que a MP ela vai ser discutida e votada primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado? Sim. Uhum. Esse é o trâmite da MP. Ótimo. A respeito do processo legislativo, é correto afirmar que, às vezes, o que é difícil não é o conteúdo em si, às vezes o que é difícil é a interpretação. Essa pergunta era de quem? VUNESP também. Analista jurídico. Nossa Senhora, o nível de analista jurídico. Bem que me falaram que essa prova estava aparecendo para magistrado, essa daí. Então, é isso aí. A respeito do processo legislativo, é correto afirmar que... Eu ia te falar alguma coisa, mas me deu um branco agora. A questão não é só o conteúdo, porque esse conteúdo você sabe. A questão é você interpretar a questão. Igual, por exemplo, lá nessa prova da segunda etapa da VUNESP. Assim, nós tínhamos várias informações ali, mas depois eu fui ler, as informações eram, como eu diria, desnecessárias. Só para confundir. Só para confundir. Mas agora, professor, eu acho que os determinados examinadores, na prova da OAB, eu vejo isso, sabe? Quando eu estudo com alguém assim que precisa passar na OAB, e aí eu vejo assim, eu falo para a pessoa, desenha, porque é tanta informação desnecessária só para confundir a pessoa, e eles levam aquela informação, a gente já pensa assim, né? Como você sabe a matéria, a gente já se antecipa e falar, ai meu Deus, será que é isso? Então é assim, é um gasto desnecessário de fosfato, porque a gente já começa a fazer previsão de alguma coisa que não se concretiza. E com isso, o nosso cérebro se cansa muito ao final da prova. Com certeza. 19. A respeito do processo legislativo, é correto afirmar que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 da Assembleia Legislativa, de mais da metade, falso. Mais da metade, falso, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Sim. A sanção tácita ao projeto de lei ocorre quando o presidente da República não sanciona expressamente, mas também não veta, no prazo de 10 dias. Não, é de 15 dias úteis, não é? Decorrido o prazo, parágrafo 3º do artigo 66. Decorrido o prazo de 15 dias, não é 15 dias úteis, Celisa, é 15 dias. O silêncio do presidente da República... Não, professor, mas não é não, veta. Ele tem 15 dias úteis para vetar, não é? É no parágrafo 1º do 66. Tá. Se o presidente da República considerar o projeto todo em parte, vetá-lo-á no prazo de 15 dias úteis. É verdade, Elisa, perdão. É porque a palavra úteis ela não é repetida no parágrafo 3º. Observa aí, por favor. Sim, eu já observei. É um absurdo, né? Isso é a Constituição, imagina as outras leis. Mas obrigado. A gente tem que fazer a leitura desde o início. Não, é porque chama a atenção, professor, porque agora o novo Código de Processo Civil, né, em vigor desde já 4 anos, agora em 18 de março, ele tem um problema. Ele fala só em dias úteis. E a gente acha que na Constituição não aparece, como ela é de 88, não se falava em dias úteis, né? E aqui está um exemplo de que se fala em dias úteis, né? Então, a Constituição estava avançada para o tempo. Exatamente. Então, letra B, equivocada. Mas é difícil isso, né? O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, pois não existe a possibilidade de vetar apenas palavras ou expressões de projeto de lei. O 19 está certo, é a letra C. É 66, parágrafo 2º. É o parágrafo 2º, perfeito. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de MP, que no prazo de 30 dias, falso, não é esse prazo. Parágrafo 3º.
perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. O veto deverá ser apreciado em sessão conjunta, impreterivelmente, dentro de 15 dias, a contar de seu recebimento, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, Elisa. Professor, mas na letra D é qual artigo, fundamento? O parágrafo 3º do artigo 62. Ah, tá, do artigo 62, que é medida provisória, né? É. E depois da letra E, aí é o parágrafo 4º do 66? Parágrafo 4º Tá. do 66. Tá, obrigada. Parágrafo 4º do 66. 20. Considerando que o processo legislativo federal, previsto na Constituição Federal, é aplicado aos municípios, se um projeto de lei da Câmara Municipal de Nova Odessa fosse vetado pelo prefeito municipal, é correto afirmar que a Câmara Municipal poderá rejeitar o veto pelo voto, aí você tem que obedecer, maioria absoluta de seus membros, em votação ostensiva, no prazo de 30 dias a contar do recebimento do veto. Você tem que obedecer o princípio da assimetria e você reproduz, na verdade, o artigo 66, parágrafo 4º. Elisa, vamos fazer nosso intervalo de 5 minutos e já voltamos, tá? Sim, obrigada, professor. Por nada. Elisa, pelas minhas marcações aqui, nós vimos todo o conteúdo de processo legislativo. Sim. Eu também não gosto, assim, falar assim, terminamos, vamos para outra. Eu gosto de fazer no outro dia mais alguns exercícios, porque acho que é assim que funciona, né? Mas eu vou pedir para você ter em mãos aí, porque nós vamos mudar de conteúdo agora. Tá. Tenha em mãos o material da 16ª aula. Tá. Que eu lhe enviei por e-mail. E vamos tratar agora essa fiscalização COFOP, que nós já vimos, né? É uma fiscalização que estudamos bastante, né? No Artigo 70, agora vamos tratar do capítulo 2. No capítulo 2, obviamente, eu estou falando aqui do título 4, então você tem que ter em mente isso. O título 4, capítulo 2. Título 4. Título 4, capítulo 2. Título 4. Organização dos poderes. Organização dos poderes. Título 4, Organização dos poderes. Capítulo 1, Poder Legislativo. Capítulo 2, do Poder Executivo. O que nós temos aqui? O Poder Executivo, nós temos algumas seções. Então, nós vamos ter a seção 1, vai acompanhando aí, que vai tratar do presidente e do vice. Nós vamos ter alguns artigos. O Poder Executivo é exercido pelo presidente e auxiliado pelos ministros, 76, o 77 diz a respeito da eleição, o 78 diz respeito à posse, e outras disposições. Na seção 2, especificamente, nós vamos ter as atribuições do PR. As atribuições do PR. As atribuições do PR. Ótimo. As atribuições do PR. Compete privativamente ao presidente da República. Nós já vimos algumas dessas atribuições, né? E aqui sempre temos aqui o parágrafo único, é que ele pode delegar essas atribuições mencionadas no 6º, no 12 e no 25. Nós vamos ver isso.
A seção 3, ele vai trazer da responsabilidade do PR. Da responsabilidade do PR. E aqui nós temos o artigo 85, que vai tratar dos crimes de responsabilidade do PR, né? Os crimes de responsabilidade do 85. E o artigo 86, ele vai tratar do trâmite, né? Na hipótese de ser admitida a acusação contra o presidente. Vamos colocar aqui o trâmite, né? O trâmite. Uhum. Especificamente, Elisa, no 85, eu gostaria que você atentasse para o inciso 5º. São crimes de responsabilidade, porque esta é a clássica. Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra a probidade administrativa. E como eles trazem isso na prova? Que atentem contra a improbidade. Ah, tá. Tá vendo a maldade? Então, é os que atentam contra a probidade. Contra a probidade. Se atenta contra a Aí, professor, seria regulado naquela lei de improbidade? Lei de improbidade administrativa. Sim, aquela lei também se aplica ao presidente. Mas é o regulamento desse ponto? Boa pergunta, Elisa. Eu acho que não só, né, professor, não é? Agora, professor, qual que é essa súmula vinculante que está citada no meu VADEME com número 46? Aqui ao final do parágrafo único do artigo 85, está escrito: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A definição de condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento. Espera aí, eu vou compartilhar aqui com você. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos, federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados por lei nacional. Artigo 85, Elisa. O 85... é o artigo 85. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade, o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos, federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial. É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Conforme disposto na súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade das respectivas normas de processo e julgamento é competência legislativa privativa da União. No que concerne ao regime pertinente aos prefeitos municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei 201.
No caso concreto, a decisão reclamada reconheceu que o diploma normativo adotado para o julgamento da parte foi o regimento interno. A Câmara Municipal prestou informações no mesmo sentido. O parâmetro normativo é incontroverso. A súmula vinculante 46 não se presta servir como fundamento para toda e qualquer relegação de ofensa às normas federais. Enfim. Elisa, eu não sei te responder essa questão específica, tá? Não, professor, mas era só para a gente ler essa súmula, porque ela é uma súmula nova, né? Não, mas o senhor já passou por ela, está excelente. Ó, seção 3. É só para a gente saber que é competência privativa da União, né? Ótimo. Agora eu não posso te falar se esgota na lei de improbidade administrativa. Onde está o meu livro? Eu também não sei, professor, porque aí a lei de improbidade administrativa não diz respeito só ao presidente da República, né? Diz respeito aos agentes públicos, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui no o que ela disse quando ela foi publicada. Essa lei 8429, de 92, ela dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego, função, na administração pública direta, indireta ou fundacional, dando outras providências. E nós temos a Lei 13.964. Essa lei foi alterada esse ano, Elisa, essa lei de improbidade administrativa, que é uma lei que cai. Então, professor, ela é uma lei do dia 2 de junho de 92, né? Exato. E ela foi alterada pela 13.964 em 2019. Mas antes disso, também teve uma lei complementar, uma lei de 2014, que acrescentou algumas coisas, a 13.019 de 2014. Exato. Depois, uma lei complementar número 157, que acrescentou o artigo 10A em 2016. E agora, essa lei 13.650 também, não, essa é de 2018. Ela alterou, ela acrescentou o inciso 10 ao artigo 11. E Exato. Qual que é agora essa daí que o senhor falou, professor? É a 13 o quê? Espera aí, eu te falo. É a Lei 13.964. Eu acho que eu não vou tê-la, não. Nesse Vadimeco, eu tenho que comprar um novo. É 13.964. Esse daqui, professor, que é o nosso Vademeco, ainda não saiu, né? Olha só, tá na tela aqui, Elisa, no computador. Você consegue ver? Artigo 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos dessa lei. Foi para inserir essa informação, Então, é por causa de acordo de delação premiada. Veio aqui... Qual que é o parágrafo, professor? Parágrafo 1º. Tá. Primeiro e segundo? Do artigo 17. Não, só o primeiro. Só o primeiro. O primeiro, professor, ele dizia... o primeiro? Ele dizia que era vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações pertinentes à lei de improbidade administrativa. E agora admite transação, então, né? As ações que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos dessa lei. Então, é tipo delação premiada, né? Elisa. Eu acho, né? Eu não vou saber te dizer se isso... Mas eu acho que não é transação. Assim, mais ou menos delação premiada, né? Eu não sei, deve ter outro nome em direito penal, mas eu também não sei direito penal. A minha dúvida é, que você coloca, transação é sinônimo de persecução, não persecução cível? Eu não sei responder você isso. Eu não sei se transação, acordo, seria... Não, eu acho que transação penal é instituto do direito penal, né? Eu é que falei aqui outra coisa.
Eu acho que deve ser alguma tipo, eu acho que é tipo, assim, porque eu não sei falar o nome, professor, de delação premiada, né? Esses acordos aí de delação Não, premiada. delação premiada é outra coisa. Delação é quando a pessoa. Ah, mas também eu entendo, a pessoa faz a delação porque ela vai ter um benefício, Então, né? é para poder ter esse benefício, né? Que eles mudaram esse É parágrafo primeiro. verdade. Uhum. Deixa eu ver aqui se teve alguma outra alteração. Não. 2001, 2001, 2001. O 17A é que foi vetado. Ele foi vetado. O 17A foi Uhum. vetado. O 17A, ele foi vetado, Elisa. 1, 2 e 3. Provavelmente você tem ele ainda aí no seu. Não, não tenho, professor, porque ele era dessa lei. Você Ele já era não tem. dessa lei de 2019 e foi vetado pelo presidente da República, Ótimo. não é? Uhum. Exatamente. Então, Elisa, aqui nós temos. Vamos pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso que você me perguntou. Não, professor, mas tá de boa. Agora, isso daí foi muito bom que a gente visse, porque isso vai cair. É. Ó, vamos lá. Seção 1, nós temos, então, presidente e vice. Seção 2, as atribuições do presidente. A seção 3, a responsabilidade. E aí nós temos os crimes de responsabilidade e nós temos o trâmite. A seção 4, nós vamos ter as disposições pertinentes aos ministros de Estado. Seção 4, ministros de Estado. Seção 4, ministros de Estados. Seção 5, aí nós temos aqueles dois conselhos, né? Que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Conselho da República. Conselho de Defesa Nacional. Pronto. É isso. Se nós observarmos, Elisa, nós temos aí um conteúdo pequeno no Poder Executivo, né? Então, a gente resolve rapidamente esse conteúdo. Semana que vem, não terminamos não, vamos resolver algumas questões aqui. Vou começar com a questão 2. Hoje eu vou começar com a questão 2, depois a gente volta. Considere o seguinte caso hipotético. Um determinado órgão público municipal foi criado por meio da legislação municipal. Aqui eu já vi que tem um problema. Uhum. Tendo a sua estruturação e as atribuições reguladas pelo decreto municipal do prefeito X. Após 5 anos de sua criação, já na gestão do prefeito Y, esse decide extinguir o órgão por meio de um decreto municipal, passando as suas atribuições a outro órgão público municipal. É correto afirmar que a Constituição Federal determina que tanto a criação como a extinção dos órgãos públicos dependem de lei. Entretanto, a sua organização e funcionamento, quando não implicar aumento de despesa, poderão ser reguladas por decreto. Então, aqui, Elisa, isso aqui é muito importante. Artigo 84, das atribuições do presidente. A resposta é a letra A. Essa aqui é a resposta à letra A. Ó, nós temos aqui que compete privativamente ao presidente da República nomear. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com auxílio dos ministros de Estado da Direção Superior da Administração Federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos, vetar projeto de lei total ou parcialmente, dispor, mediante decreto sobre... O nome desse decreto, você se lembra desse decreto? É legislativo? Não. Não, esse decreto... Presidencial? Não. É o famoso decreto autônomo. O cujo fundamental... Nunca ouvi falar.
Não, é verdade, a gente vê isso muito lá no direito administrativo, o decreto autônomo. Por quê? Ele tem fundamento diretamente na Constituição, ele não tem fundamento em Ah, outra lei. Então, ele é o decreto autônomo, não existe uma lei, né, para esse decreto. Então, o presidente ele pode, mediante o decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, né? Mas aqui a gente sempre está com o princípio da simetria, né? Sempre o princípio da simetria. Tanto a criação quanto a extinção... Não, peraí. A extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. O chefe do executivo, você vai pensar da forma seguinte: o chefe do executivo, ele não pode, por meio de um decreto, criar, e ele também não pode, por meio de um decreto, extinguir um órgão público. Por quê? Porque isso tem que ser feito por uma lei, ou uma lei municipal, ou uma lei estadual, ou uma lei federal. Então, criou-se um órgão público. Então, necessariamente, uma lei. Extinguiu-se o órgão público. Necessariamente, uma lei. Então, mas eu posso organizar, eu posso dispor sobre a organização e o funcionamento. Mas quando eu organizo a estrutura administrativa por decreto, quando eu disponho sobre o funcionamento da estrutura administrativa pelo decreto, eu não posso ter aumento de despesa e eu também não posso, com isso, criar ou extinguir órgão público. Então, você pode se mover, você tem uma margem de mobilidade, sim, mas essa margem de mobilidade ela encontra aí dois óbices. Você não pode aumentar as despesas, você também não pode criar ou extinguir órgãos públicos. E você vai trazer isso aqui para o seu âmbito municipal. Nesse caso específico, a Constituição determina que tanto a criação como a extinção dependem de lei. 61, parágrafo 1º. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. E essa lei são de iniciativa. Essa lei é de iniciativa privativa. Você vai pensar sempre, não como presidente só, né, apenas, né, mas como chefe do executivo, né? Letra E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, vai ser uma lei, ele disse. O que cria o órgão público? A lei. E essa lei é de iniciativa de quem? Do chefe do executivo. Na esfera da União é o presidente. Quem cria e quem extingue o órgão público? É lei. Então, você tem que ler o 61, parágrafo 1º, letra E, e fazer essa análise aí consentânea com a esfera. Né? Ótimo. Vamos adiante. Letra A. professor, A Constituição. mas ele não pode esvaziar o órgão público, né? Bem, ele pode aí, é uma pergunta até filosófica. Até que ponto pode ser essa organização? Se essa concorda, isso seria, você estaria extinguindo órgãos assim, por vias transversas, não é? É porque tem nas atribuições do presidente da República tem uma que concerne a infância e a adolescência, mas eu acredito que ela não esteja aqui no artigo 84. Ela está lá na parte do 226 por ali que trata da família, da criança e do adolescente, quando ela fala da criação de conselhos ou da defesa da infância e fala que estão
diretamente vinculadas ao presidente da República. O senhor já viu isso? Essa é uma atribuição privativa do chefe do Executivo Federal, mas que não está no artigo 84. Qual o artigo? 200 e... Ah, está aqui nas minhas folhinhas que eu destaquei. 200 e... Então, professor, eu não sei agora qual é o artigo. Eu sei que tem um artigo aqui que fala daquele, se não me engano, é do Conanda. É alguma coisa a respeito da infância e da adolescência. Depois eu vou ver direitinho. É porque o ano passado, em 2019, eu não sei se o senhor acompanhou aquela polêmica a respeito do esvaziamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O presidente simplesmente cortou as verbas, então ninguém tinha dinheiro para ir às reuniões e participar. Então, ele não extinguiu o órgão público e nem os cargos estavam vagos, mas eu acho que cabia até impeachment, porque aqui nesse artigo tem algum lugar que fala que é atribuição do presidente da República esse conselho. Ai, ai. Mas depois eu vejo isso, professor. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. É só para a gente pensar nesse caso, porque como é um caso recente, pode ser que caia, né? Pois é, olha que interessante. Mas assim, a letra B ele fala que ele pode extinguir as funções e os cargos se vagos. Aí é a literalidade, né, do artigo. E ele pode dispor sobre a organização e funcionamento, sim, mas desde que não tenha aumento de despesa nem criação e extinção de órgão público, né? Eu acho que você tem que... É isso que é muito interessante no direito, né? Não basta simplesmente a lei, porque a lei ela é fácil de ser burlada. Porque ele não extinguiu o órgão público, mas ele fez ele agiu de maneira que esvaziou por completo. Ou então, seja, mas de fato, aí ele Luiz extinguiu, né? Fux, o ministro Fux, deu contra o presidente, diz que ele não podia ter feito aquilo. Mas foi bem no finalzinho do ano, acho que é por isso que passou despercebido, sabe, de todo mundo. Era na época das festas e tudo. Depois eu vou ver o caso, professor Direito, aí eu comento. Mas olha só, vamos ficar aqui com essa nossa breve introdução. Elisa,